paz do Senhor, professores. Estamos mais uma vez aqui para comentar mais uma lição, a lição dos jovens. Dessa vez a lição de número 11, que será ministrada no dia 15 de março de 2026. O tema da nossa lição é a adoção, entrando na família de Deus. E hoje eu estou aqui com a professora Rose, o presbítero e professor Alexandre, e nós três vamos comentar essa lição. E antes de mais nada, nós vamos iniciar com uma oração para que o Senhor nos dirija no estudo dessa lição. Vou pedir para o Alexandre fazer essa oração, Senhor. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Te agradecemos pela tua presença. Venha nos abençoar, nos ajudar, nos dirija, Senhor. Nos dê graça para comentarmos essa lição tão importante e de um valor tão grande, Senhor, para todos os alunos nessa escola dominical. Nós te agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vou pedir para a Rose ler para nós o texto principal, o resumo da lição e os objetivos, Rose. Ok. A paz do Senhor, irmãos. O texto principal diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8:15. Resumo da lição: em Cristo fomos feitos filhos. Em Cristo fomos feitos filhos de Deus por meio da adoção, guiados pelo Espírito e co-herdeiros de uma esperança gloriosa. E os três objetivos são os seguintes: apresentar o que é a doutrina bíblica da adoção, explanar a respeito da adoção mediante o Espírito, explicar acerca da adoção como realidade presente e futura. Amém. Bom, nós estamos estudando nesse trimestre sobre o plano da salvação. E quando a gente pensa no plano da salvação, nós já falamos sobre justificação, sobre regeneração, sobre santificação. E não tem como a gente falar que uma coisa é melhor que a outra, né? Não tem como falar, santificação é melhor que justificação é melhor que a regeneração, até porque são aspectos que estão interligados, né, Alexandre? Agora, quando a gente fala de adoção, não é que é melhor do que os outros aspectos, mas parece que traz um calorzinho maior no nosso coração, não é, Rose? Porque adoção, a gente pensa em pertencimento, em acolhimento, é você ter certeza que tem um pai. Então, eu acredito que vai ser maravilhoso nós comentarmos essa lição, falar sobre isso com os nossos alunos. Particularmente, eu gostei muito da lição, um assunto muito importante, muito interessante, e estou gostando muito de compartilhar com vocês sobre este tema. Na nossa orientação pedagógica, o nosso comentarista, ele traz duas perguntas que a gente pode já começar trabalhando com a classe. Ele pergunta assim: você se sente parte da família de Deus? E o que isso significa para você na prática? E se a gente conseguir ir bem a fundo no tema, se os alunos conseguirem se abrir dentro da sala de aula, nós podemos perceber que muitos alunos talvez vão ter dificuldades em relação a isso. Dificuldade em falar que se sente parte realmente da família de Deus. Então, por isso que eu creio que essa lição vai ser muito importante de ser falada, de ser comentada. Mas faça essa pergunta na sala de aula, mexa um pouquinho com os alunos, fazendo essas perguntas aqui que o comentarista nos deixou. E entrando já no nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre o que é a doutrina bíblica da adoção. Neste primeiro ponto, nós veremos a adoção como um ato de graça, tornamo-nos filhos, e a adoção na ordem da salvação. E aqui no primeiro subtópico, quando fala a adoção como um ato de graça, o texto começa assim: a adoção é um ato espiritual realizado exclusivamente pela graça de Deus, por meio do qual ele inclui o salvo em sua família espiritual. Nós sabemos que tudo que é relacionado à salvação é pela graça de Deus, e a adoção não seria diferente. É através da graça de Deus que nós nos tornamos filhos de Deus.
Essa palavra originada da linguagem jurídica aponta para os direitos, privilégios e responsabilidades concedidos àqueles que passam a fazer parte da família de Deus. Significa que fomos inseridos em uma nova realidade, quando passamos a ter um relacionamento verdadeiro com o Pai por meio de Cristo na força do Espírito Santo. Então, dentro do plano da salvação, no processo da adoção, nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. E é muito importante a gente comentar essas três coisas aqui que o comentarista coloca. Nós temos direitos, temos privilégios e temos responsabilidades. Quando nós falamos em direito, o filho que é adotado dentro disso, a gente vê pelo aspecto natural, quando um filho é adotado em uma família, aquele filho, ele passa a ter os mesmos direitos de um filho legítimo, não é? Os mesmos direitos. E no nosso caso é a mesma coisa. Nós sabemos que o Filho de Deus é Jesus. Podemos dizer que ele é o Filho legítimo. E quando nós passamos por esse processo da regeneração, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, por Jesus Cristo, Deus nos torna também filhos de Deus. E nós agora temos o direito de chamar Deus de Pai, como Jesus chamava Deus de Pai. E além, né, Pai, Papai, né, como o texto fala, né? Então nós temos esse direito. Nós temos o direito de sentir a presença do Pai, de estar na presença do Pai sem nenhum constrangimento. Assim como Cristo esteve, durante o tempo que ele esteve aqui na Terra, ele tinha momentos que ele estava na presença do Pai. Hoje ele está assentado à direita do Pai e nós também temos esse direito. Foi nos dado esse direito. Olha que coisa maravilhosa, não é? Nós temos também o privilégio, não é? Privilégio de herdar todas as coisas. O nosso versículo da nossa leitura em classe, o versículo 17, olha o que ele fala. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então aqui está dizendo que nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós vamos herdar juntamente com Cristo. Tudo aquilo que está destinado para Cristo, nós também herdaremos, né? Então nós temos os mesmos privilégios. E as responsabilidades também, né? Porque todo filho, sendo ele legítimo ou adotado dentro de uma família, ele também tem responsabilidades. E no nosso caso não é diferente. Nós também temos responsabilidades. Cristo, a Bíblia fala que Cristo, mesmo ele sendo filho, ele aprendeu a obediência. Então, uma das responsabilidades que nós temos é ser obedientes, né? Sermos filhos obedientes ao Pai. Outra responsabilidade é glorificar a Deus. Enquanto Cristo estava aqui na terra, ele glorificava o seu Pai. Em toda a sua maneira de viver, Cristo glorificou a Deus. E nós, como filhos de Deus, nós também temos essa responsabilidade de glorificar o Senhor, de glorificar o nosso Pai através das nossas ações. Então, são os direitos, os privilégios e as responsabilidades. Ele fala aqui também que significa que fomos inseridos em uma nova realidade. Que realidade é essa? Nós passamos de filhos da ira para filhos de Deus. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E tudo isso através desse processo da adoção. Fomos adotados em Cristo pelo nosso Pai. Aqui nesse primeiro ponto, subtópico, é isso que eu queria deixar claro. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar aqui nesse primeiro ponto. Então, eu vou pedir para você, Alexandre, comentar o segundo subtópico. Perfeito, vamos lá. Então, o segundo subtópico que vai falar sobre tornamo-nos filhos. Nós temos o seguinte, essa lição, eu gostaria de destacar, na verdade, todo o trimestre, mas essas duas lições aqui, as três próximas, talvez, normalmente na sala nós podemos ter uma sala com alunos que já são mais maduros na fé, são mais participativos, gostam de pregar, cantar, ter uma ação mais intensa
na igreja, e pode ser que você tenha uma sala aí de alunos que estão caminhando, começando a caminhada na fé, ou a mistura disso. Então é muito importante que esse tipo de comentário ele atinja as duas situações. Uma situação de salas que não tem tanto conhecimento ou não é tão participativa, e aquela outra. E o que acontece? Quando a gente vai falar que nós estamos nos tornando filhos, uma das coisas que precisa ficar claro é: o ser humano é criatura de Deus. Mas o fato de nós sermos criados por Deus, isso não nos faz literalmente filhos de Deus, por conta que já deve ter comentado aqui, por causa do pecado. A queda nos tirou essa condição de filhos e passamos a ser simplesmente criaturas de Deus. Agora, através da morte de Cristo, da ressurreição, da vida de Cristo, do sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário, essa condição de filho, ela foi restaurada. Então, ao mesmo tempo que há uma restauração, então esse processo de adoção na verdade, a restauração desse processo inicial que nós tivemos lá no Éden, né? E aí o comentarista coloca aqui, a restauração desse convívio só se torna possível pela graça mediante a fé. E ele continua: o Espírito Santo nos conduz a essa nova condição de filhos, testificando com o nosso interior essa verdade gloriosa, ou seja, é algo que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito. O versículo vai falar que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ou seja, o Pai, nós estamos dando um pouquinho disso na aula dos alunos, na aula dos adultos, né? Então nós temos aqui o Pai enviou o Filho e o Espírito Santo para cá. O Filho fez a obra redentora. Mas essa condição de adotados, isso só é sentido internamente através da pessoa do Espírito Santo. E como a irmã começou aqui perguntando se eles se sentem parte da igreja, se sentem parte dessa família, é muito importante deixar isso claro para eles, que a fé é que vai fazer com que eles creiam nisso. Há uma manifestação do Espírito Santo no nosso interior, e isso vai ser manifesto e firmado no nosso coração através da fé. Por quê? Os jovens, ele tem uma questão que talvez ter mais dificuldades com algumas questões de pecado, com falhas, essas coisas, por conta da idade, por conta de muitas coisas, amizades e tal. E esse tipo de lição tem que ficar claro que ele precisa se sentir filho, crer que ele é filho, buscar que essa relação de intimidade de filhos, ele viva isso. Tanto que o comentarista coloca aqui, olha, por meio da obra do Calvário temos acesso a Deus e podemos chamá-lo de Pai em oração, como Jesus nos ensinou. Perceba que em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nosso relacionamento com Deus assume a forma de uma relação familiar entre pai e filho, em que nada é distante, frio ou mecânico. E a pergunta que nós vamos continuando a fazer, deixando claro, será que esse jovem, o nosso jovem, seja ele está sentindo essa proximidade de Deus, essa proximidade de Cristo, essa proximidade do Espírito Santo que o faz sentir-se filho de Deus? Então nós nos tornamos filhos de Deus e precisamos sentir isso. E ele termina, né? Ele é o nosso Pai e nós, os seus filhos. Dessa maneira, o nosso relacionamento deve ser próximo, caloroso e voluntário. São 3 palavras aqui, talvez seja difícil para o jovem entender, porque próximo de algo que você não vê, caloroso, como que é assim caloroso, se você também não está... O jovem quer proximidade, quer estar sempre se encostando para poder sentir alguma coisa, e com Deus isso é tudo pela fé. E é uma busca voluntária dele. Isso é importante. Deus, ele se aproxima de nós, sim,
mas principalmente nós precisamos nos aproximar dele. E isso a parte de Deus é nos fazer filho. E a nossa parte como filho, eu posso se tornar, é buscar a Deus para viver isso aqui. E aí eu já passo a palavra. Amém. Muito bem colocado. Então, nós vamos já para o terceiro subtópico, que fala da adoção na ordem da salvação. E a Rose vai comentar. Sim. Os irmãos já falaram muito bem aqui sobre adoção, né? Eu acho interessante que a gente tem alguns exemplos de adoção na Bíblia. Moisés, ele foi adotado, né, pela filha do faraó. E ele teve os mesmos direitos se Deus não tivesse intervido para que ele também participasse desse plano, né, de salvação do povo do Egito. Mardoqueu adotou a Esther, né? Então a gente vê muitos exemplos. Sobre a adoção nessa ordem de salvação, a gente tem aí os termos que já foram usados muitas vezes aí, que são justificação, regeneração, né? O fazer parte da família de Deus. E aí, fala aqui sobre a adoção que está incluída na denominada ordem de salvação. Essa ordem de salvação, ela é um termo teológico para explicar na prática, né, como funciona esse plano de salvação feito por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né? Aí ele fala que essa obra salva, justifica, regenera, santifica, adota o pecador, né? E ele dá um conselho aí, fala de reconhecer a dimensão prática da salvação por meio da doutrina da adoção é algo profundamente edificante, né? Isso vai revelar a nossa comunhão, a nossa intimidade, os nossos laços cada vez mais firmados com Deus, né? A nossa afetividade, porque enquanto filhos, o Pai nos ama e nada mais justo do que nós sentirmos esse afeto da parte de Deus, né? Em Romanos 5:5, ele fala assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, esse derramamento de Deus em nossos corações faz com que nós cada vez busquemos mais nos aproximar de Deus, estreitemos os laços, né? E o jovem precisa entender que a gente tem um pai que cuida, que ouve, um pai que seca as nossas lágrimas, que colhe as nossas lágrimas, um pai que nos trata como filhos de fato, filhos que somos, né? E ele deixa muito claro isso. Sobre essa adoção na ordem de salvação, ela é mais uma parte do plano de Deus, o plano escrito por Deus, lá desde o Éden, né? Então, a gente tem que ter consciência e deixar claro para os jovens que nós somos da família de Deus, não só legalmente falando, porque se nós formos falar sobre os nossos direitos legais, nós temos todos os direitos de filho, mas a gente também tem os direitos afetivos, né? O Senhor, ele nos consola, o Senhor, ele coloca a gente no colo, pega a gente e abraça. O Espírito Santo, quantas vezes a gente não sente isso da parte de Deus? Isso é o pai abraçando o filho, né? Então, é importante mostrar que essa adoção faz parte da salvação. E ela não é só para esse momento presente. A gente vai ver que ela também é para o futuro, né? Então... Exatamente. Bom, no nosso segundo ponto, adotados mediante o Espírito. Meu Abba. E nós vamos falar aqui sobre a expressão Abba Pai, intimidade com Deus, o testemunho do Espírito Santo e uma nova identidade. E nesse primeiro subtópico, quando fala da expressão Abba Pai, é um texto bem pequeno, é só mesmo para a gente entender o significado dessa expressão.
No nosso versículo da leitura em classe, o versículo 15, olha o que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E essa expressão, Abba, Pai, muitas vezes nós ouvimos até em alguns hinos, né? Mas talvez alguém não saiba o que significa essa expressão. E aqui o comentarista ele nos fala que essa expressão ela une dois termos, né? Termo aramaico e um termo grego. E a junção desses dois termos, o que significa? O que nos mostra? Uma profunda e calorosa intimidade que temos com Deus, nada mais diferente do que o que a Rose já colocou, o Alexandre também já falou sobre essa intimidade, se chegar a Deus dessa forma calorosa. Então é isso que significa essa expressão Abba Pai, que está dizendo meu Pai, que você pode ter essa liberdade de chegar e dizer Pai, em alguns momentos até papai, paizinho. Então essa expressão é isso, revela uma profunda intimidade. Nós sabemos que nessa terra, falando naturalmente, quando um filho chega diante do pai, ele tem essa intimidade, ele tem essa liberdade de chegar e falar, pai, papai, eu preciso disso, posso conversar com o Senhor, podemos conversar um pouco, né? Eu estou com uma dificuldade nesse sentido, dificuldade em alguma área, e ali o filho expõe a sua vida para o pai, porque ele sente liberdade, ele sente a vontade de conversar com o pai. Então essa expressão Abba Pai significa isso, essa intimidade que Deus quer que nós tenhamos com ele. Por isso que acho que no momento da inspiração das escrituras ali, Deus inspira Paulo a falar dessa forma, a usar essa expressão, para que hoje a gente pudesse entender essa expressão, como nós podemos nos chegar diante do nosso Pai. Nós podemos ter essa intimidade, ter essa liberdade. No finalzinho desse ponto, ele fala assim, que essa relação, ela não é impessoal. Então, é isso que eu estou dizendo, ela não é uma relação impessoal. Muito pelo contrário, ela é muito pessoal, uma relação de intimidade mesmo. Que somente um filho que ama o pai, que sente o amor do pai, consegue ter. Então, é uma relação pessoal, uma relação profunda, entre filho e pai. Então, que os nossos alunos possam conseguir entender isso, que em Deus, ele tem esse pai que protege, como a Rose já falou, esse pai que cuida, esse pai que está presente. Por isso é muito importante também, né, ser colocado, porque nós sabemos que tem muitos pais hoje que eles não estão presentes na vida do filho, não é? Mas o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele sempre está presente. Todas as vezes que nós clamarmos, todas as vezes que nós procurarmos por Ele, buscarmos a Ele, Ele estará presente. Ele jamais será um pai ausente. Ele jamais voltará as costas para o filho. Então, que nossos alunos possam entender essa dimensão da questão da adoção, de poder chamar Deus de Pai. Ok? E o nosso segundo subtópico, o testemunho do Espírito Santo, o Alexandre vai comentar. Irmãos, essa lição, parece que as palavras vão se repetindo, né? Os temas são diferentes, o discurso é diferente, mas quando você vai falar mesmo, explicar, parece que está explicando a mesma coisa. Mas é importante a gente mostrar para os alunos o seguinte: essa lição ela tem o papel de mostrar a doutrina da adoção. Ou seja, existe um princípio bíblico que mostra que nós somos adotados. Então nós temos, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 1, tem um versículo que diz assim. João capítulo 1 e o versículo 12, que diz o seguinte, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, aqui nós temos um princípio que nem todo mundo é filho de Deus.
E Paulo, agora, aos Romanos, ele vai explicar como é que alguém se torna filho de Deus, como esse versículo, como essa palavra de Jesus deixa claro. Ou seja, através de um processo de adoção, e aí ele vai usar, como já comentamos, um processo judicial, para dizer que nós somos filhos de Deus. Jesus, quando ele vai ensinar o Pai Nosso, uma oração, ele vai ensinar os discípulos a orar, ele começa dizendo Pai, né? Pai. Deus, quando ele vai se tratar com Jesus, ele chama, esse é meu filho. Então, Deus apresenta-se na figura de Pai e Jesus na figura de Filho. Por que isso é importante? Se nós lemos o Antigo Testamento, ao ler o Antigo Testamento, a gente não vê Deus se manifestando de uma forma tão clara como Pai. É como o esposo, como que chama, como que envia, como amigo, mas não como Pai. Então Jesus, de certa forma, quando ele vem, ele traz Deus como Pai, ele está trazendo um ensinamento que, de certa forma, não era tão claro naquela cultura, né? Embora os fariseus falavam, não, nós temos Deus como Pai, mas isso não era uma rotina deles. E Jesus chega nos ensinando Pai. E vem o Espírito Santo testemunhando que nós somos filhos. Ou seja, a Bíblia ela vai se encaixando, né, de todas as formas, mostrar, nós somos filhos. A irmã Edna colocou muito bem aqui que essa é uma questão de relacionamento, é pessoal, né? Ou seja, além de ser uma doutrina, nós precisamos fazer com que os nossos jovens, ou incentivá-los a obter essa experiência de filho. E o Espírito Santo está conosco para nos ajudar e mostrar, olha, você é filho. Ele testifica com o nosso espírito. Ele depois vai falar que o novo nascimento é algo profundamente significativo, ocorre em nosso interior. Tudo muda, ou seja, somos filhos e, embora sejamos adotados, porque assim, né? O princípio da adoção, como todo mundo sabe, é que você vai pegar um filho que não esteve na barriga da mãe, né? Não veio do pai, não teve todo aquele contexto que fez a criança nascer, foi uma outra pessoa. Agora Deus não, ele faz isso de forma diferente, porque ele nos gera através do Espírito Santo. Então nós somos gerados novamente. Já falamos sobre regeneração ao longo do trimestre, mas ou seja, ao nos gerar de novo, ele ensina, você é adotado, o Espírito Santo está dentro do nosso coração falando, olha, você é filho, você é filho, você é filho, e isso precisa gerar em nós uma transformação. E aí é importante mostrar para os jovens, tentar extrair deles, que transformação é essa que eles estão vivendo, ou sentiram, ou já sentiram algumas vezes. Aquela parábola que Jesus vai falar daqueles dois servos, quando ele conta para o fariseu para saber quem ama mais ou quem ama menos, aquele que tinha a maior dívida, com certeza ele ama mais. E a pergunta para o seu jovem, porque aí é aquilo que eu falei, tem jovens que vieram do mundo, passaram por uma experiência transformadora, e aí eles têm uma forma de viver o Evangelho. Aquele que ele não seja, mas aquele que nasceu no Evangelho, às vezes os pais fizeram doméstico, ensinaram, mas ele cresce de uma forma tão longe, que parece de uma realidade cristã, que embora sendo crente, ele às vezes não viveu alguma experiência. E esse tipo de lição é importante para nós despertarmos isso dele de alguma forma, né? Ou seja, somos imersos em uma nova realidade produzida pelo Espírito Santo, uma realidade marcada pela presença de Deus, pela comunhão com Cristo e pela certeza que pertencemos à família. E aí é o que precisa sair do seu aluno ou ele sair da sala. Fomos adotados por Deus de fato. Só que, como nós já temos comentando, não é assim. Aqui, como doutrina, ele precisa crer que ele foi adotado de fato. E como experiência, ele precisa viver essa adoção, né? E aí eu fico por aqui nos comentários. Então, e é muito importante isso que você colocou, Alexandre, a respeito que muitos filhos nascem no Evangelho, né? Crescem ali, são ensinados, tudo, mas e às vezes
vivem realmente longe dessa realidade cristã. Porque tem muitos testemunhos que eu, inclusive, já ouvi de pessoas jovens que nasceram no Evangelho e aí chegou um determinado momento que realmente eles tiveram um encontro com Cristo. Exato. Né? Então, viveram toda uma parte da sua vida só sendo participante ali, mas não tinham ainda esse contato com Deus como Pai. Né? Não tinha esse contato. Então, isso aí é muito interessante mesmo que você colocou. Bom, mas aí a gente passa a viver também uma nova identidade, né, Rose? Sim. Essa nova identidade, existe um antes da adoção e o depois da adoção, né? Existe o antes e o pós. O Espírito Santo de Deus, ele é quem atua após essa adoção, né? Embora ele já esteja atuando, é por conta do Espírito Santo de Deus que nós somos convencidos, né? O Espírito Santo, ele sempre está trabalhando, mas aqui diz que, como filho de Deus, é marcada pela presença constante do Espírito Santo de Deus em nós, essa nova identidade, né? Então, depois que a gente aceita Jesus, depois que nós somos feitos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, é o Espírito Santo quem vai nos ajudar na jornada da fé, nos ajudar nas nossas dificuldades, nos aconselhando. É o Espírito Santo que vai nos consolar nas batalhas diárias, como o comentarista disse aqui, né? E é ele quem confirma diariamente que nós fazemos parte da família de Deus, da família real, né? Somos sacerdócio real agora. E a questão da identidade também é algo muito interessante, porque quando nós somos filhos de Deus, através do sacrifício de Cristo, a gente precisa ter a identidade de Cristo. A gente precisa parecer com Cristo, né? Eu acho interessante que quando um casal adota um filho, esse filho, ele não é biológico, mas ele adquire as características dos pais biológicos, que não são biológicos, né? Dos pais adotivos. Ele começa a andar igual, ele começa a falar igual, a agir igual, e é isso que o Espírito Santo faz. Ele faz com que nós sejamos parecidos cada vez mais com Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança, mas o pecado nos afastou, esse prisma fez com que a gente ficasse muito desfocado do que é da identidade de Cristo. E agora com a adoção, não. Com a adoção, a gente passa a parecer cada vez mais, a adquirir cada vez mais a identidade de Cristo, né? Maravilha, né? Bom, nós estamos indo para o final já. O nosso terceiro ponto fala sobre a adoção como realidade presente e futura. E aqui nós vamos ver a realidade presente da adoção, a esperança futura da adoção e co-herdeiros com Cristo, sofrimento presente e glória futura. Esse ponto também é importantíssimo. No primeiro subtópico, quando ele fala da realidade presente da adoção, a Rosa até já fez algum comentário sobre essa questão, que essa adoção, ela não é algo para o futuro somente. Não, ela é uma realidade que, primeiro, nós temos que crer, como o Alexandre já colocou, né, porque é uma doutrina, nós temos que crer nisso, mas é algo para a gente viver, a questão da intimidade. Né? Então é algo que nós podemos viver já, agora. Olha o que fala: a salvação em Cristo não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente a ser vivida com fé e identidade. Então nós vivemos, podemos viver e desfrutar dessa adoção agora, no presente.
Nós somos e vivemos isso hoje. Somos adotados, somos filhos de Deus e podemos desfrutar de tudo isso hoje. Não é algo que vai acontecer futuramente. Não, é uma realidade presente. Nós vivemos com o nosso Pai hoje. Nós chamamos Deus de Pai hoje. É uma realidade para ser vivida agora, através da fé, como está falando aqui. Vivendo, desfrutando essa nova identidade. Aí ele fala assim, que identidade é essa? A Rose já comentou aqui, mas aqui o comentarista traz mais alguns comentários, né? E ele fala assim, a identidade de filhos de Deus, que a Bíblia nos convida a assumir, estabelecida no próprio Deus. Essa realidade foi o próprio Deus que estabeleceu isso. O versículo que ele coloca aqui, que é segundo a sua soberana vontade, por meio de Cristo, que está lá em Efésios 1:5, ele fala que nós somos feitos filhos de Deus pelo beneplácito da sua vontade, né? E essa palavra beneplácito quer dizer de acordo com o seu consentimento, com a sua vontade. Então, ele quis nos tornar filhos de Deus. Ele nos deu o poder que Jesus, que João fala lá no capítulo 1 que você leu, né? Que a todos aqueles que creram, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O próprio Deus consentiu isso. Ele deu esse poder. Então, nós podemos viver essa realidade com toda a liberdade, porque foi algo consentido pelo próprio Deus. Ele quis que nós fôssemos seus filhos. Então, nós podemos viver essa realidade hoje, desfrutar disso hoje. No finalzinho ele fala, ele é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Que realidade gloriosa e que significado especial essa verdade tem para quem foi abandonado pelos pais, sofreu injustiças ou vive conflitos familiares na relação entre pais e filhos. Isso aqui é muito importante, essa questão, e é claro que a gente tem que colocar isso dentro da nossa sala de aula com toda a sabedoria, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, nós temos dentro de muitas das nossas salas pessoas assim, alunos assim, né? Que sofreram abandono dos pais, que estão em conflitos com os pais, né? Estão ali servindo ao Senhor, mas dentro da sua casa vive um conflito. Então, que a gente possa ter muita sabedoria para falar isso, muita graça de Deus, né? Porque mesmo eles vivendo esse conflito, tendo muitos sendo abandonados pelos pais, não desfrutando da presença do Pai natural aqui, eles podem contar com o Pai Celestial. Existe um Pai nos céus que está cuidando, que está guardando. Eu quero até ler com vocês, e se vocês puderem ler na sala, o Salmo 27, o versículo 10. Olha que maravilhoso o que o salmista Davi fala nesse salmo. Salmo 27, versículo 10. Ele fala assim, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, nós vemos aqui que um pai pode abandonar sim um filho, um pai pode desamparar um filho aqui nessa terra, mas o nosso Pai Celestial, ele nunca vai desamparar. Então leia esse versículo na sua sala, mostre para os seus alunos que eles podem realmente viver esse relacionamento de filho e pai hoje, no presente. E mesmo que tudo esteja errado na sua família, mesmo que tudo esteja errado ao seu redor, em Deus, ele vai encontrar esse refúgio, ele vai encontrar esse consolo, esse conforto, porque Deus é um Pai para cada um de nós. Acho que é isso que eu queria colocar aqui. Aí vou pedir para o Alexandre comentar o segundo subtópico, a esperança futura da adoção. Então, eu acabei de falar sobre essa questão do presente, a adoção vivida agora. Nós podemos chegar a Deus, tratá-lo como Pai agora, mas também existe uma questão futuramente, né, Alexandre? Isso aí. E é importante, falando das situações difíceis, porque a redenção futura, ela deve ser também vivida no presente, porque envolve a fé, né? Ou seja, o que eu preciso ter a esperança de que lá no futuro eu vou ser todo o sofrimento que eu passo aqui hoje, ele vai deixar de existir para me viver uma promessa completa de que Deus fez.
Romanos 8 e 23 tem uma importância muito grande aqui. Porque ele diz assim, ó, Romanos 8 e 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos e nós mesmos esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, hoje, a gente vive a adoção, mas esse corpo físico, que peca, que erra, que tem falhas, que sofre, que tem inúmeras coisas por conta da nossa fraqueza, mas tudo isso em um momento ele vai cessar. Esse aspecto futuro da adoção, que aí sim nós estaremos para sempre com o Senhor, nós não teremos mais morte, não teremos mais dor, não tem mais sofrimento, isso precisa ser sustentado. Aí ele coloca assim, a adoção futura é a base da esperança que sustenta a nossa fé hoje. E normalmente, os jovens, isso aqui é importante, eles estão muito presos ao presente. E não é maldade, não tem nada de errado nisso, mas o jovem, de uma forma geral, ele está correndo atrás do emprego, ele está fazendo situação, ele está estudando, ele quer um casamento, ele está buscando coisas do agora. Ele não está preocupado como vai ser a vida daqui a 20 anos. E todo mundo já foi jovem e sabe disso, né? O negócio é hoje. Só que nós precisamos viver o hoje, mas aqui olhando para o futuro. E o futuro nós sairemos desse corpo e viveremos uma plena comunhão com Deus, sem dor, sem desespero, sem sofrimento, e precisamos ter fé. Ou seja, precisamos mostrar para o jovem que, para ele continuar servindo a Deus, ele precisa crer nessa adoção futura também. E isso aqui é tão maravilhoso que João vai falar assim: da mesma forma que ele é, nós o veremos e seremos. E essa esperança precisa arder no nosso coração, precisa arder o coração do jovem, independente que ele está buscando as coisas de hoje, ele tem que buscar mesmo, mas essa esperança tem que estar na cabeça dele. Olha, eu tenho futuro, eu tenho um lugar para ir, tem algo para ser feito. E aí ele fala, só uma redundância aqui, mas vale a pena. Ele escreve assim: a despeito da circunstância que nos cerca, não perdemos de vista que já somos filhos de Deus. Então, sou filho de Deus e tenho mais coisa para receber no futuro ainda como filho de Deus, né? Amém. Bom, e nós seremos co-herdeiros com Cristo, né, Rose? Sofrimento presente e glória futura. Seremos co-herdeiros, Edna. Já somos. Somos co-herdeiros de Cristo. O co-herdeiro é aquele que participa da herança com outro, né? Porque o herdeiro, ele tem direito à herança. O co-herdeiro, ele vai dividir essa herança com outro. No nosso caso, Jesus é quem nos dá essa condição de co-herdeiros, né? Porque ele é o nosso, ele é filho de Deus, e nós também somos filhos de Deus, entramos como participantes co-herdeiros de Cristo, né? Sobre uma verdade especial aqui, fala que depois que a gente é adotado, e no mundo as pessoas tendem a subjugar a adoção, né? Até riem do filho. Você é um adotado. Você menosprezando, diminuindo, né, o valor de uma adoção. Mas só aquele que não tem um pai sabe o quanto é importante ter alguém juridicamente falando, legalmente falando e afetivamente falando, cuidando de você, né? O filho, quando eles vão lá são selecionados, né, os pais lá que vão adotar as crianças, a alegria delas é uma alegria imensurável, né? Só que como co-herdeiros, a gente vai ter dois pontos aí. A gente vai sofrer o padecimento, porque é resultante de sermos seguidores de Cristo, somos filhos de Deus, vamos padecer.
Isso é fato, né? Fala que o comentarista diz que o caminho da fé não é confortável. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Que era para nós termos bom ânimo. Então, vamos padecer. Porém, também tem um outro lado. Fala aqui que é certo que herdaremos a glorificação final. E aí cai naquilo que o irmão Alexandre falou aí várias vezes já sobre a fé, né? Tudo isso acontece pela fé. Tudo isso acontece porque nós acreditamos em Cristo Jesus e no seu sacrifício, né? Então, finalizando aí, ele fala: tudo isso vai acontecer como aconteceu com Jesus ressurreto, e assim podemos rogar ao Pai como Jesus fez: venha o teu reino, né? Amém. Então, vale a pena, né, a gente sofrer, como o comentarista coloca aqui, que Sim. haverá sofrimento mesmo, mas vale a pena, né, porque o futuro é glorioso no Senhor, né. Vocês têm mais alguma coisa para colocar? Não, Algum outro ponto? satisfeito. E, infelizmente, nós chegamos ao final da nossa lição, mas eu creio que foi um tempo bem aproveitado, que você possa, professor, então, orientar os seus alunos em relação a essa questão da adoção, que você continue sendo esse canal de bênção, que os seus alunos possam sair convictos de que eles têm realmente um pai que cuida, um pai que protege, um pai que está presente. Né? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.